Você certamente já ouviu a frase: para chuveiros, disjuntores só podem ser curva B. Será que isso é verdade ou mito? Será que eu posso usar um disjuntor curva C ou D para chuveiros? Quer saber a resposta sem achismos? Então se liga. Antes de mais nada, se você não sabe o que são curvas de disjuntores, eu vou deixar um card aqui na tela de um vídeo que fizemos no canal especialmente sobre esse assunto. Quem determina a curva de atuação de um disjuntor em um circuito é a corrente de curto-circuito. Então saber como obter seu valor é de extrema importância. Graças ao canal Electricity, isso não é mais um problema. Disponibilizamos em um vídeo uma planilha para determinação desse valor de forma simples e rápida. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card na tela e um link na descrição. Então corra lá, assista e baixe logo sua planilha. Saia do achismo e aprenda a usar a técnica de forma simples e objetiva. Vamos usar essa planilha para calcular a corrente de curto-circuito em um circuito de chuveiro com as seguintes características: potência de 7.500 watts, tensão de 220 volts, corrente de 34 amperes e disjuntor de 40 amperes. Será que esse disjuntor tem que ser obrigatoriamente de curva B? Vamos ver como determinar a corrente de curto-circuito? Muito bem, vamos determinar então a corrente de curto-circuito para este circuito de chuveiro. Vamos imaginar que eu vou partir do ponto daquele vídeo que falamos, que deixamos um card aqui na tela. No vídeo do card, nós calculamos a corrente de curto-circuito em um QDC, tendo o IK0 em um medidor. Lá nós chegamos a um valor de 2,48 kA. Vamos utilizar esse valor, vamos utilizar 2,5 kA para o IK0. Por quê? Agora nós vamos calcular a corrente que está à frente desse QDC. Então, vou considerar cobre. Apesar do meu circuito de chuveiro ser 220, essa aqui é a tensão do sistema. No meu caso, o meu sistema é 220 fase neutra, tensão zero é 127 volts, eu coloco aqui. A minha corrente do circuito, corrente de curto, IK0 é 2,5 Ka, que nós calculamos. Então eu já tenho o meu cosseno φ calculado. A seção nominal dos cabos do chuveiro é de 6 milímetros e o comprimento, vamos considerar aqui um comprimento de 20 metros. Porém, o que nós falamos? Para circuitos monofásicos e bifásicos, eu preciso colocar o dobro. Se o circuito é nesse caso é um circuito bifásico de 20 metros, eu coloco 40 metros. Então, eu vou ter uma corrente de curto-circuito de 0,65 kA ou 650 amperes. Quando você usar essa tabela e começar a brincar com ela, você vai começar a ver que correntes de curto-circuito não necessariamente são correntes astronômicas. Você vai ver que dependendo das condições que você colocar na tabela, você pode chegar a correntes de curto-circuito de valores bem baixos dentro do ponto de vista que muitas vezes a gente tem na nossa cabeça. Vamos agora verificar na outra tabela da proteção contra curto-circuito. Na parte de proteção, o que eu preciso aqui agora? Para determinar a curva do meu disjuntor, eu vou precisar disso aqui. A minha planilha já preencheu automaticamente que o material é cobre. O fator K é na tabela 30 da NBR 5410 ou com seu fabricante, novamente de acordo com o material condutor e também o material isolante. Aqui eu coloco a corrente, atenção, a corrente nominal do meu disjuntor. Meu disjuntor de chuveiro é 40 amperes. Então eu tenho 16 vezes a minha corrente nominal. Se eu tenho 16 vezes a minha corrente nominal, eu estaria dentro de um gráfico das curvas de disjuntores, eu estaria dentro da faixa de um disjuntor curva D. Não faz parte deste vídeo, mas aqui a gente poderia continuar verificando as questões que verificamos anteriormente. Se eu verificar 16 vezes a corrente nominal, o tempo também é 0,01. Se eu colocar a seção do meu condutor aqui de 6 milímetros, só para ver se eu vou atender ao requisito normativo, eu atendi. A energia que o disjuntor deixa passar é menor do que a energia que o condutor suporta. Mas o nosso foco é exatamente nisso aqui. Este valor de quantas vezes a corrente nominal do meu disjuntor, a minha corrente de curto-circuito corresponde, é que vai me ajudar a determinar a curva do disjuntor. E nesse caso, olhando pelas curvas, seria um disjuntor curva D. Vimos que a corrente de curto-circuito corresponde a 14 vezes a corrente nominal do meu disjuntor. Com esses dados, se analisarmos as curvas B, C e D de um disjuntor DIN, podemos notar que qualquer uma das curvas atenderia, sendo o mais recomendado, neste caso, usar o curva D, pois o valor da corrente de curto-circuito está dentro da faixa de atuação. Eu já sei que você está pensando: se eu não encontro curva B facilmente, curva D é praticamente impossível. Neste caso, pode usar o curva C tranquilamente, pois a corrente de curto-circuito também fará com que ele atue normalmente.
Podemos concluir que a afirmação de que circuitos de chuveiro só podem ter disjuntores curva B é um mito. Como regra básica, dentro de algumas características, geralmente curvas B são associadas para cargas resistivas, pois a variação de tensão resulta em variação da corrente na mesma proporção. Sendo assim, de forma genérica, seria mais coerente usar disjuntores com a atuação mais rápida. Já no caso do curva C, para cargas com corrente de partida elevada, também faz todo sentido. Por exemplo, se eu tenho um motor com corrente de partida 6 vezes maior que a nominal, é bem provável que um disjuntor curva B atue instantaneamente, impedindo o funcionamento, coisa que não aconteceria com curva C. Para o curva D, o raciocínio é quase o mesmo do curva C. Se minha carga tem corrente de partida 12 vezes maior que a nominal e eu não quero que o disjuntor atue na partida, preciso usar um curva D. Mas no fim das contas, quem determina isso é a corrente de curto-circuito e vimos aqui que é perfeitamente possível e correto usar um disjuntor curva C para um circuito de chuveiro elétrico. Então é isso, pessoal. Esta é mais uma aplicação onde é importante saber o valor da corrente de curto-circuito. Se ainda não baixou a planilha, não se preocupe. Eu vou deixar um link também na descrição deste vídeo. Até a próxima!